Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai conversar sobre A Casa Verde da Júlia Lopes de Almeida. Para organizar o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a Júlia Lopes, falar um pouquinho sobre a obra, fazer uma sinopse, um resumo bem breve, e também dar um pouquinho do panorama histórico do que estava acontecendo no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro nessa época, porque vai contextualizar alguns elementos que a gente vê nessa obra. A Júlia Lopes de Almeida foi uma escritora brasileira que nasceu no Rio de Janeiro e ela publicou livros entre o final do século XIX e o começo do século XX, ali mais ou menos até a década de 30. E nesse tempo ela publicou muita coisa, muitos livros. Essa obra aqui que a gente vai conversar hoje, A Casa Verde, ela publicou primeiro em formato de folhetim. A gente tem registro de que foi publicado entre 1898 e 1899, porque era publicado periodicamente. E depois ele foi publicado em livro em 1932. A Casa Verde conta a história do George Lane, ou Mr. Lane, como ele é chamado no livro, que é um inglês. Ele é um inglês que se casou com uma moça brasileira da Bahia e teve uma filha chamada Mary, né, que ele chama de Mary. Ele decide então se mudar para Niterói, que é onde se passa essa obra, né, Niterói no Rio de Janeiro. A obra se passa na praia de Caraí ali. A gente tem essa casa, que é uma casa considerada mal assombrada, uma casa abandonada. Esse inglês, ele vem para Icaraí, compra essa casa, reforma e traz a família, né? Que no caso é só a filha, a ama da filha, que é uma outra personagem coadjuvante, mas que vai fornecendo elementos pra gente, né? Sobre esse contexto histórico. E a preceptora da, da Mary, que também é estrangeira. A preceptora, ela se chama Madame Girard. A Rita é a ama, que também é da Bahia. Depois que eles se mudam para essa casa, né, que é chamada também de Casa Verde, porque ela tem várias plantas crescendo na estrutura, assim, como se fosse aquelas eras que crescem nas paredes, assim, que cobre a parede, né? Então, é uma casa que no livro ela também se coloca como uma personagem, né, da história, assim, todo mundo comenta sobre essa casa e sobre os moradores dessa casa. Tem uma história de que uma mulher foi assassinada e enterrada no quintal dessa casa, assassinada pelo marido dela, enterrada. Nessa casa tem uma figueira no quintal, bem grande, que é bem simbólica, acontece algo muito importante nessa figueira. E, bem, eles se mudam para essa casa em Niterói. Depois, ele é dono de uma fábrica, né? Ele abre essa fábrica ali. Então, a gente percebe que eles têm muito dinheiro, eles são considerados aí ricos, né? A partir dessa mudança deles, eles começam a vida, né, de pessoas abastadas ali no Rio de Janeiro, a frequentar os salões, os teatros, as festas, né? As pessoas ali do lugar começam a comentar, né? Começam os primeiros acontecimentos que vão abalar a família, né? Principalmente a vida da Mary ao longo de toda a história. A gente tem um incêndio na fábrica do Mr. Lane. Quem comete esse incêndio, né? Quem coloca coloca o fogo na fábrica é uma personagem que se chama Teresa Nucci. É uma personagem que aparece bastante até assim um terço da história ou até a metade, mas não ficou muito claro pra mim por que que ela tava ali, né? Além de provocar esse incêndio na fábrica. Essa personagem, ela fala sempre abaixo o patrão. Ela é como se simbolizasse ali o movimento dos operários daquela fábrica, né? Como se ela estivesse representando é, esses interesses dos trabalhadores. Mas fica muito estranho porque é só ela. Ela fala em italiano, a gente não sabe muito bem a origem dela, a gente, né? Ela aparece, fica falando isso, né? Toda vez que encontra o Mr. Lane. A Mary, ela é uma moça que teve acesso a muitas coisas que outras mulheres não tinham na época.
Então ela teve acesso à educação, ela faz natação, remo, né? Gosta de literatura, gosta de música, pratica tiro. Enfim, ela tem muitos acessos, né, que outras mulheres não tinham na época em função do dinheiro que a família dela tem e também de o pai dela ter essa visão de que ela deveria ser educada. E em uma determinada noite, ela vai atirar, né, nos bichinhos que estão lá na figueira, né? Só que tem uma pessoa escondida nessa figueira, cigano, que tava ali rondando a casa pra furtar a casa, pra entrar e levar alguma coisa, porque o líder lá do bando deles, do grupo deles, manda as pessoas do grupo furtarem as casas das pessoas ricas. Na história tem várias coisas de que esse grupo sequestra crianças, de que esse grupo rouba, furta, enfim. E esse personagem tá ali na árvore, esperando pra entrar na casa e furtar, mas ele toma esse tiro da Mary. E ele cai no chão, a Mary fica com pena, mas e também tem medo, esse é esse principal ponto. Ela tem medo que alguém descubra que ela atirou em um ser humano, né? Ela tá achando que ela matou. Aí ela leva ele pra dentro do quarto dela e deixa ele lá aos cuidados na cama dela, né? Aos cuidados lá no quarto dela, escondendo do pai. E ele fica escondido por grande parte da história. Ela fala que não quer contar pro pai dela porque acha que o pai dela tá numa situação frágil de saúde e esconde ele. Para cuidar desse que tá no quarto da Mary, ela chama o Dr. Eduardo Abrantes, que é um personagem que vai ser o par romântico da Mary no livro. E o Dr. Eduardo é o médico do povoado que cuida principalmente das pessoas que não têm condições, né? Ele trabalha em vários lugares aí de pessoas que não têm como pagar um médico. Então ele passa a vir escondido também ali na casa do Mr. Lane para cuidar, né, desse doente que tá no quarto da Mary. A partir daí, a gente percebe que eles estão apaixonados um pelo outro, né? O Dr. Eduardo, ele de cara já gosta da Mary, mas ele não comunica, né? Fica naquela insegurança também de estar indo ali escondido no quarto dela, né? Que é um lugar, assim, privado, vendo ela de roupa de dormir. Uma situação super constrangedora, assim, mas que ele continua por ela, né? Indo lá pra também cuidar desse doente, mas também pra ver a Mary. E aí, nessa falta de comunicação que eles vão tendo ao longo do livro, porque ela se mantém ao longo de toda a história, a gente tem um personagem que se aproveita muito disso, que é, assim, o personagem mais abominável dessa história. E eu achei ele, assim, um dos personagens mais abomináveis de muitos livros, assim. Acho que um dos mais abomináveis da literatura brasileira que eu já li, meu Deus. E o nome dele é Guilherme Boston. Esse Guilherme é um cara que a gente sabe que ele abandonou a família, foi morar na capital e ele vive pulando de trabalho em trabalho, tentando subir na vida a custos dos outros, a custo de enganar os outros, dar golpe nos outros. Então, ele primeiro trabalha num armazém, dá um golpe no patrão dele e depois ele consegue esse trabalho na fábrica do Mr. Lane como guardador de livros, né? Que eu imagino que seja tipo um contador, assim, né? Que a gente conhece hoje. E aí ele trabalha como guardador de livros e dá vários golpes aí nas pessoas, né? Ele quer se casar com a Mary pra também subjugar ela, pra que ela seja submissa, pra ganhar o dinheiro da família, né, do Mr. Lane. E é muito explícito isso nas falas dele, assim, que ele quer que ela seja submissa e ele vai aproveitar, usufruir o dinheiro e o status do Mr. Lane, que é muito rico, pra viver bem pra sempre. E o Guilherme Boston, ele faz muitas coisas graves durante a história. Mas a coisa mais grave que ele faz é se relacionar com a Laurinda.
que é, ao meu ver, o arco mais triste de toda essa história. A Laurinda, ela era uma moça que vinha de uma família ali abastada também, frequentava os bailes, né? Gostava muito de sair com a irmã dela pra dançar, pra conversar. E aí, num desses bailes, ela conhece o Guilherme, infelizmente, e se apaixona por ele, ou pelo menos é isso que ela acha, né? Porque fica meio obcecada ali pelo Guilherme. E o Guilherme também, ele quer ficar com ela, porque sim, né? Uma moça ali dando sopa. E nisso ele convence ela a fugir de casa contra a família dela e morar com ele. Só que a partir do momento que ela foge de casa, ela tá desonrada, né? Ela não vai mais conseguir voltar para a família dela ou ter um outro relacionamento bom, né, para ela naquela sociedade que é tão preconceituosa, machista, né, que a partir do momento que ela foi morar com esse cara, pronto, a vida dela tá destruída, ela tá acabada. Então, a partir disso, ela perde o contato com a família, muito triste. Ela vai morar com o Guilherme, mas o Guilherme trata ela como se fosse uma escrava. Depois abandona ela, deixa ela numa pensão, paga um mês de aluguel nessa pensão e depois ela não tem mais nada. Ela trabalha como costureira o dia todo. E isso não é suficiente para pagar nem o aluguel lá da pensão. A dona da pensão também é uma personagem horrível, assim, uma pessoa horrível, que finge que tá ajudando, mas na verdade só quer o que é melhor pra ela e pronto, né? Que coloca a Laurinda pra rua, depois lá que ela adoece e vai pro hospital, né? A Laurinda não consegue se reerguer, não volta a falar com a família. Então a Laurinda adoece, vai pro hospital e nisso ela tá na rua, né? E tudo isso por causa do Guilherme também, né? Claro que tem a pequena parcela da escolha dela de ter ido, mas o Guilherme, ele faz as coisas mais terríveis com ela e acaba com a vida dela. E é muito triste a gente ver a Laurinda definhando ao longo da história. A gente torce para que ela volte a falar com a família. Tem a mãe do Dr. Eduardo, né, que é uma personagem muito religiosa e que se envolve muito na vida do personagem, quer que ele se case com uma moça, fica só incomodando ele para que ele se case. E nisso tem a Matilde, né, que é a Tilde. A Tilde é uma moça que a gente vê que ela tá ali no final da adolescência, mais ou menos bem jovem, e ela frequenta, é amiga ali da família. Ela trabalha muito, né, pra ajudar ali a família. E ela é apaixonada pelo Dr. Eduardo, mas não é correspondida, né? Então, a mãe do Dr. Eduardo, em determinado momento, também quer que eles fiquem juntos, porque é o que tem. A mãe do Dr. Eduardo não gosta da Mary, porque acha a Mary muito, muito metida, arrogante, e a Mary tem muita educação, né? Então, educação formal, então ela julga que isso não é adequado para as mulheres, então a gente tem tudo isso passando ao mesmo tempo ali nessa história, Guilherme interferindo, dando vários golpes ali nas pessoas, enganando o Mr. Lane, enganando o Dr. Eduardo, enganando, né? Ele só não consegue enganar a Mary. Várias coisas me chamam a atenção, né, nesse livro. Uma delas foi vários arcos de vários personagens não ter uma finalização, digamos assim. Em alguns eu senti que a autora só tirou o personagem da história. E eu li esse livro junto com uma amiga minha no nosso clube do livro, e ela também percebeu isso, que fica um personagem meio que tirado do nada da história. Por exemplo, a gente tem a Viúva Torres, que é uma personagem lá que aparece é, por causa de um amigo lá do Dr. Eduardo, mas ela não tem muita atenção. A Teresa Nucci, que é a senhora que tacou fogo na fábrica, ela é tirada meio que às pressas ali né, da história.
E aí a gente ficou pensando se isso não seria algo por causa da publicação de forma periódica, né? Era publicada nos folhetins, a gente pensou que poderia ser é, uma coisa bem de novela, assim, que um personagem tá fazendo mais sucesso e aí vamos escrever mais sobre ele, menos sobre outros. E aí esses outros ficam uma coisa meio sem finalização, meio incompleta, assim. Então senti um pouco disso, um pouco de uma quebra ali na história de alguns personagens. Eu gostei bastante de como a Julia Lopes coloca, né, o que estava acontecendo no Brasil nesse livro. A gente vê muito preconceito das pessoas em cima dos ciganos, né? Os ciganos são muito importantes nesse livro por causa do Luiz Uca, que é esse personagem que fica ali na casa da Mary. A gente vê que ele tem um grupo, a gente vê um pouquinho sobre esse grupo, a gente vê. O Luiz Uca, ele é branco. Ele é um branco que entrou para o bando em uma situação que se imagina que foi um sequestro de criança, ali por aquele grupo de ciganos. Então a gente vê muitas falas preconceituosas sobre esses ciganos. E que são coisas que são senso comum, assim, né? Esse preconceito contra os ciganos. E outra coisa que é bem perceptível foi como a Mary foi escrita representando grande parte das mulheres que tinham educação, né? Tanto naquela época quanto até hoje, e que mesmo assim caem em certos valores morais que não condizem com o que é melhor para elas, assim. A Mary, por exemplo, ela sempre teve muito apoio do pai dela, o Mr. Lane. Ele não necessariamente obrigava ela, né, obrigou ela a se casar nem nada. Ele falava que seria bom ela se casar, né, e tal. Mas ela não era obrigada. Ela poderia, por exemplo, sair do Brasil, ir para Londres, enfim, poderia fazer o que ela quisesse, mais ou menos. E mesmo assim ela fica obcecada com o Dr. Eduardo em determinado momento da história, assim. Ela é capaz de jogar tudo que ela tem pro alto pra se casar com ele, né? Mesmo ela tendo todo esse acesso que ela teve à educação e hobbies e desenvolvimento físico e intelectual, ela ficou obcecada por um cara e obcecada pelo casamento, né? Essa educação das mulheres para ficar obcecada, centralizar o casamento na vida e não centralizar outras coisas, né? Ou colocar o casamento no mesmo patamar de outras coisas, né? Como mais uma coisa na vida. Então, isso também é trazido na história. Esse momento ali né, do Rio de Janeiro, a gente tem o começo da República, né, as primeiras décadas da República. Como esse livro começou a ser publicado ali pelo final do século XIX, mais ou menos 10 anos depois da proclamação da República, que é um período ainda instável, essa primeira década, né, a gente vê esses conflitos do velho e do novo. Então a Mary, ela é essa mulher do século XX, essa nova mulher, esses novos valores morais, né? Enquanto a gente tem outros valores que vão entrando em conflito. A gente também tem menções assim pontuais sobre a revolução que está acontecendo ali no Rio de Janeiro. Por exemplo, os militares, né? Tinha um pessoal que preferia que fossem presidentes militares no poder. A capital nessa época era o Rio de Janeiro, capital do Brasil, então ali era o centro de todo esse caos, né? E tinha o pessoal que preferia que fossem os presidentes civis. Nessa época, a gente tinha o pessoal que queria que o Floriano Peixoto fosse presidente, e aí contra o pessoal que apoiava o Campos Salles, que foi o segundo presidente civil. Então, tudo isso vai sendo colocado em várias frases durante a história, é muito legal. A gente também tem a Rita, né, que é a ama, que a gente imagina que era uma escrava da fazenda do Mr. Lane. Porque não se sabe muito bem sobre ela, né, mas ela criou a Mary desde criança, né, foi a ama dela desde sempre. E
a escravidão formalmente tinha sido abolida, digamos assim, há pouco tempo. Então ela continuou trabalhando para a família. Então a gente imagina que seja uma ex-escravizada ali que meio que continua como uma serva, né? Então a gente vê isso na história. Essa ama, a Rita, ela fala muito sobre como ela tem saudade da Bahia, como sente saudade de casa, de como ela se sentia mais confortável lá onde ela vivia, né, nessa grande fazenda. Então ela fala muito como ela prefere a Bahia do que o Rio de Janeiro, como as frutas da Bahia são melhores. Outra coisa que tem bastante destaque nessa história é a superioridade de estrangeiros no Brasil sobre brasileiros, né? O Mister Lane se casou com uma mulher brasileira, mas mesmo assim ele se acha superior, né? E não só em relação à família, assim, né? A todo mundo, os valores morais, a educação inglesa, para ele é superior à brasileira. Então, em várias falas sobre a Mary, ele fala para ela como às vezes o lado brasileiro dela se sobressai quando ela é emocional, quando ela faz alguma coisa que é considerado meio burrice, né? Ele fala, é o teu lado brasileiro que tá se sobressaindo ao inglês. Então, tudo isso, né? Essas coisas que a gente vê até hoje, esses valores sociais de considerar o estrangeiro melhor contra o brasileiro, preconceito, racismo, problemas, né, morais que entram em conflito com direitos, enfim. O livro é muito rico. Enquanto eu estava lendo, parecia que eu estava assistindo uma novela de época. Intrigas da comunidade ali do povoado de Niterói. Tem as intrigas do pessoal enganando. Tem essa questão do romance romântico, né? A Mary fazendo suas cagadas e o Guilherme dando seus golpes, o Dr. Eduardo suspirando de amor, mas ninguém comunicando nada um pro outro, enfim. Então é um livro bem novelão, assim, é uma leitura bem gostosa, bem. Mesmo novelão de época. A Júlia Lopes escreveu esse livro junto com o marido dela, o Filinto de Almeida, né? O Francisco Filinto de Almeida. Eles tinham até um pseudônimo Julinto, que eu acho muito bom, que é a Júlia com Francisco Filinto. E né, a Júlia Lopes, ela tem uma obra muito rica. Infelizmente, ela não conseguiu entrar na Academia Brasileira de Letras, né? O marido dela entrou no lugar dela, porque na época não podia, a mulher não podia fazer parte. Mas ela criou, né? Ajudou a criar a Academia Brasileira de Letras, então ela tem aí um impacto enorme, né, na literatura do Brasil. E depois ela entrou para a Academia Carioca de Letras, se eu não me engano. Recomendo muito. É um livro muito divertido, assim. A gente deu várias risadas, a gente tinha muito a comentar durante nossa reunião do Clube do Livro, então vale muito a pena. E é isso por enquanto. Me digam se vocês já conheciam esse livro, se vocês têm vontade de ler. E até a próxima!